Você já prometeu que ia mudar e não mudou? Já disse, amanhã eu começo, mas quando amanhã chega, repetiu exatamente os mesmos hábitos? Já percebeu que muitas vezes parece existir duas versões de você? Uma que sonha e a outra que destrói tudo que você constrói? A verdade é que talvez você não tenha perdido apenas a sua disciplina, ou algo parecido. Tu perdeu o controle da própria mente. E quando alguém deixa de controlar a própria mente, alguma outra coisa assume esse lugar. Seja um vício, o algoritmo, o medo, ou simplesmente os impulsos. Hoje vamos entender por que isso acontece e como recuperar aquilo que devia ter sido seu desde o começo. Antes de tudo, eu queria que tu soubesse de uma coisa. Existe uma ilusão enorme de que somos totalmente racionais. Mas, na verdade, a gente não é. Nosso cérebro ele foi construído, na verdade, para economizar energia. Ele ama repetir padrões. Tudo aquilo que fazemos muitas vezes acaba virando automático. Escovar os dentes, dirigir, mexer no celular, até reclamar, por incrível que pareça. O problema é que o cérebro ele não diferencia os hábitos bons dos ruins. Ele apenas aprende e repete. É por isso que uma pessoa pode dizer que quer estudar e 5 minutos depois ela tá vendo vídeo no TikTok. Ela não escolheu conscientemente fazer aquilo. Ela foi conduzida pelo simples hábito de fazer aquilo. Tu não perde o controle da tua mente de uma só vez. Você entrega ela aos poucos. Uma outra coisa que eu tenho que te dizer é que o prazer imediato, ele sequestra o teu cérebro. O cérebro ama a recompensa rápida. Notificações, pornografia, comida, jogos, redes sociais. Cada pequena recompensa libera uma quantidade de dopamina. O problema em si não é a dopamina. O problema é ensinar o cérebro que prazer vem sem o esforço. E quando isso acontece, tudo que exige um mínimo de esforço começa a parecer insuportável. Estudar parece chato, treinar parece muito pesado, ler parece quase impossível. Enquanto isso, o celular oferece prazer em 2 segundos. Então quem tu acha que vai vencer essa disputa? Mas tem uma outra coisa que eu tenho que te dizer. Existe uma frase que resume basicamente tudo. Você não é o que você faz de vez em quando, você é aquilo que faz todos os dias. Cada repetição fortalece um caminho dentro do teu próprio cérebro. Quanto mais tu faz algo, mais fácil fica de repetir. Por isso mudar parece tão difícil. Tu tá literalmente tentando construir uma nova estrada, enquanto a antiga já até virou uma rodovia. Mas existe uma boa notícia. O cérebro também aprende o contrário. A disciplina também vira hábito. Acho que isso é um dos tópicos um pouco sensíveis, mas é algo que eu tenho que te dizer. O silêncio, ele assusta. Muita gente não consegue ficar nem 5 minutos sem um estímulo. Sempre existe uma música, um vídeo, um podcast, uma conversa, uma tela. Porque ficar em silêncio consigo mesmo significa se encontrar com os próprios pensamentos. E isso assusta a maioria. Mas existe um detalhe curioso. As melhores decisões, elas normalmente aparecem quando tudo tá em silêncio. Pode acreditar. Porque finalmente tu consegue ouvir a tua própria consciência e não apenas o barulho do mundo. Consegue entender? Mas eu também tenho que te dizer que recuperar o controle também dói. Existe um motivo pelo qual poucas pessoas elas conseguem realmente mudar. No começo, tudo piora. Eu não vou mentir pra tu, não é 1000 maravilhas. Tudo piora. E por que isso exatamente? Porque tu sente vontade de desistir. O cérebro ele pede a antiga recompensa, ele protesta. É quase como se fosse uma abstinência. Mas isso significa exatamente uma coisa, tu tá tentando retomar o comando. A disciplina, ela nunca parece liberdade nisso, ela parece uma prisão, pra ser sincero. Mas depois, ela se revela. E depois de tu assistir o vídeo até aqui, tu já deve estar se perguntando, tá, e como é que eu recupero o controle da minha vida? Eu poderia simplesmente te dar uns 2 ou 3 passos e falar, segue isso daí, mas são situações diferentes para cada um. Mas eu posso te falar algumas verdades. A primeira é não tenta mudar a tua vida inteira. Começa diminuindo o ruído. Desativa as notificações, afasta o celular quando precisa trabalhar, dorme melhor, treina se possível, lê se possível também, escreve num diário os seus próprios pensamentos e aprende a suportar alguns minutos de desconforto. Porque é justamente desse desconforto que a mente ela aprende que tá no comando. No fim, talvez você nunca tenha perdido inteligência, nem potencial, muito menos capacidade. Talvez tenha apenas entregado o volante da sua vida para hábitos que nunca deveriam ter dirigido. A boa notícia é que aquilo que foi aprendido também pode ser desaprendido. Cada pequena decisão é um voto. Você escolhe quem será amanhã pelas escolhas que faz hoje. No fim das contas, controlar propriamente não significa nunca sentir medo, nunca sentir preguiça ou muito menos nunca sentir vontade de desistir. Isso é o que mais aparece, por incrível que pareça. Significa apenas uma coisa: não deixar que essas emoções decidam por você. Porque no momento em que você recupera o controle da própria mente, você começa finalmente a recuperar o controle de sua vida.